Olá, feliz dia, um dia abençoado, bem-vindo a 2014. Um feliz ano novo, é o mínimo que vai lhe acontecer se você absorver nos próximos minutos a energia positiva do programa Aceite ou Noie, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. No quadro Sou Feliz, confira a história de Rosana Prata Moreira e saiba como ela se libertou de uma epilepsia que a acompanhou durante muitos anos. Ela aprendeu a orar pelos antepassados e hoje nem sequer faz mais uso de remédios. O homem pode escolher o seu próprio destino. Será o tema do bate-papo entre os preletores Ennio Masakihara, Heitor Miyazaki e Carlos Alberto da Silva. É muito aprendizado em poucos minutos, você vai ver. No momento meio ambiente, vamos saber o que significa justamente o termo meio ambiente, qual sua amplitude e por que devemos respeitá-lo, pois aprendemos na Aceite ou Noie que zelar pela natureza também é uma atitude religiosa. A preletora Lilian Suzibaf Norimatsu desfila sorrisos e sabedoria ao falar sobre o tema As 4 Tentações de Satanás em sua palestra de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanham no programa Aceite ou Noie. Muito obrigado. Nós estamos chegando a mais um final do ano. E você notou que esse ano passou mais rápido? Parabéns! Isso quer dizer que você está fazendo mais coisas durante o ano. Então, quando nós fazemos mais coisas durante o ano, parece que o tempo passa mais rápido. Mas na realidade, na Aceite ou Noie dizemos que o tempo não existe. Nós é que fazemos o tempo. Então você que dedicou o ano inteiro em prol das pessoas, ajudou as pessoas, batalhou aí, gostaria de comemorar com todos vocês e gostaria de desejar a todos um ano novo melhor ainda, com muito mais coisas a realizar, que ele vai passar muito rapidamente. Renove a sua vida. Viva Aceite ou Noie. Reconcilie-te com o mundo. Muito obrigado. Rosana Prata Moreira sofreu muito tempo com as várias convulsões causadas pela epilepsia que apresentava. No entanto, um dia ela descobriu a importância de orar em gratidão aos antepassados e seu destino mudou. É o quadro Sou Feliz, trazendo mais uma bela lição de superação através dos ensinamentos da Aceite ou Noie. Rosana Prata Moreira, venho da regional MG Juiz de Fora, Minas Gerais. Conheci a Aceite ou Noie em 1983, quando fazia tratamento por epilepsia. Tinham várias crises epiléticas e que tinha crises na rua, na sala de aula, quando fui encaminhada pelo padre Mário a um tratamento médico. Quando cheguei no escritório do médico, ele me disse: Rosana, onde a medicina para, começa Deus. Procure Deus. Naquele dia, fui para casa convicta a procurar Deus. Fui fazer uma novena com a vizinha, que era católica, de Nossa Senhora de Fátima. No período dessa novena, ganhei minha primeira revista Acendedor, Fonte de Luz. Quando abri essa revista, falava que eu não era pecador, que eu sou filha de Deus. Fiquei muito feliz por saber que meus pecados eram perdoados. Continuei lendo a revista, pedi um livro, foi me dado o livro Convite à Felicidade. Copiei esse livro e quando eu tinha 40 dias que estava na Aceite ou Noie, tive a grande felicidade de vir para Ibiúna, onde tive a minha última crise epilética. E foi me orientado a fazer oração de perdão para o meu pai e culto de 49 dias para a alma da minha mãe. Dizendo à minha mãe: mamãe, perdoe papai, o casamento é até que a morte o separe. A senhora já está no mundo espiritual. Perdoe papai, perdoe papai. Orientada pelo professor Miyoshi Matsuda, fiz a oração aqui no Santuário Roso. Para minha surpresa, quando entrei no salão, tive a crise epilética. E aqui foi a minha última crise epilética. Estou totalmente curada. Não tomo nenhum remédio. Na época eu tomava diazepam 500 ml. E hoje eu não tomo nenhuma aspirina, pois aprendi sobre amor aos pais. Troquei a revolta dos pais pelo amor aos pais.
e a ingratidão pela gratidão aos antepassados. Muito obrigado, muito obrigado. No próximo dia 29 de dezembro, em centenas de sedes da Seichonoye espalhadas pelo Brasil, compareça à cerimônia da Grande Purificação e inicie o ano de coração novo, alma lavada e mente iluminada. Das 9 às 11 da manhã, você experimenta o completo renascimento como Filho de Deus pela leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Trata-se do ato de eliminar os karmas negativos acumulados durante o ano de 2013. Você purifica de si os maus pensamentos, da boca as más palavras proferidas e do corpo os atos negativos praticados ao longo do ano que passou. Após purificados os karmas negativos do falar, do pensar e do agir, que foram adquiridos mesmo sem perceber, manifesta-se na vida das pessoas a condição original de filhas de Deus, ou seja, a saúde, a prosperidade, o sucesso e a felicidade. Todos os anos, milhares de pessoas atestam: quem respira o incenso dessa cerimônia tem a alma tocada pelo divino. Para mais informações, acesse www.sni.org.br ou ligue de telefone fixo para 0800 770 2600 e de celular para o 0 operadora 11 5074 4180. Cerimônia da Grande Purificação, 29 de dezembro, 9 horas da manhã, nas sedes da Seichonoye. Apronte seu coração e fique com a alma leve para receber o ano mais feliz de toda a sua vida. Muito obrigado! Os preletores Enio Masaki Hara, Heitor Miyazaki e Carlos Alberto da Silva trocam ideias sobre o tema O Homem Pode Escolher o Seu Próprio Destino. Acompanhe e aplique, pois cada dica passada por eles é a certeza de uma nova e feliz realidade em sua vida. Muito obrigado, um feliz 2014 a todos vocês, um feliz ano novo, feliz vida nova e que a partir de agora tudo de bom aconteça na sua vida, como sempre, na verdade, já aconteceu. E no programa de hoje, dois convidados especiais, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, não? Muito obrigado. Obrigado. Feliz ano novo. Obrigado, senhor, igualmente. Né? Muito obrigado. Professor Carlos Alberto da Silva, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, e todos aqueles que nos assistem no programa Seichonoye na TV. Com certeza, muito obrigado. Né? Feliz ano novo, né? Muito obrigado. Para você, para famílias de vocês, né? Com certeza, para as nossas. E claro, a vocês aí que fazem parte da família Seichonoye, nosso muito obrigado. A vocês que são mantenedores, nosso muito obrigado. E um forte abraço aí, ó, a Regional RS Passo Fundo, a Regional RS Ijuí, RS Rio Grande, né, do Sul, Ijuí. E também um abraço aí a nova regional lá do Rio Grande do Sul também, RS Santa Maria e RS Pelotas. O nosso muito obrigado. E um forte abraço também aí, ó, para a regional de Tocantins, Palmas. Muito obrigado a todos vocês. E o assunto de hoje também é super importante, está aqui no livro A Verdade, volume número 9, e diz assim aqui na página 57, o homem pode escolher o seu próprio destino. Você pode escolher o seu próprio destino, então dá para mudar a sua vida a partir de agora. E aí, como que nós podemos mudar o nosso destino, escolhendo o nosso próprio destino, professor? Pela nossa mente, pela forma de nós pensarmos, conhecendo a lei da mente, quem planta colhe, e ter em mente que realmente ela merece ser feliz e todos os dias pensando, vivendo de uma forma em que possa plantar coisas boas, consequentemente irá colher coisas boas. Ocorre que normalmente as pessoas quando falam feliz ano novo, só que o pensamento fica velho para muitas pessoas. Normalmente o ser humano ela tem a tendência, segundo uma pesquisa que foi feita, o ser humano fica preso ao passado 40%. Fica pensando, sonhando com o futuro 50% e vive o presente somente 10%. Ou seja, rumina, fica ressuscitando o passado 40% do tempo e sonhando com o futuro 50% e o presente que ela tem que viver, o agora, ela vive só 10%, registra somente 10%. Por isso que muitas pessoas sofrem em decorrência de trazerem lembranças tristes, amargas do passado, ao invés de procurar viver o agora, perdoar os fatos, pessoas com quem ela teve o problema no passado, para que o momento de agora seja feliz.
e não ficar segurando tranqueira por aquilo que já lhe trouxe sofrimento. Então não adianta falar feliz ano novo se ela não vive uma mente nova, uma mente renovada. É importante que a mente se renove também. Maravilha. Carlos Alberto da Silva, página 57, A Verdade, volume número 9. O homem é filho de Deus e não escravo de Deus. E é justamente isso que o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonei, diz aqui para a gente. O homem é filho de Deus e não escravo de Deus. É necessário que você tenha clara consciência disso. Não se deve pensar que o homem é servo de Deus. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, segundo João, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então, aqui é um ponto muito importante para a gente compreender. Quando estudamos o Novo Testamento, a gente vai observar que Jesus ele traz um ensinamento libertador. Enquanto no Antigo Testamento apresenta Deus em forma de lei, então até que coloca-nos como, às vezes, ser temente a Deus, coloca como que se a gente estivesse sendo submisso a Deus sem o livre-arbítrio. Mas Jesus Cristo vem e nos esclarece que não é exatamente isso. Então, o Deus apresentado no Antigo Testamento, podemos considerar que foi a primeira vez que o Deus único foi manifestado para a humanidade. Até então não se acreditavam num Deus único, a humanidade acreditava em múltiplos deuses. Então, a primeira forma como foi apresentado pelos profetas foi justamente esse Deus em forma de lei. Mas Jesus Cristo vem e diz que além de Deus ser lei, ele também é amor. Ou seja, é realmente libertador. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o fato de estarmos sofrendo ou estarmos alegres, de realizarmos os sonhos ou de vivermos frustrados, não está em si em Deus. Porque Deus, sendo amor, ele é perfeita justiça também. Por isso, Cristo disse, meu Pai faz o sol nascer para os bons e os maus, os justos e os injustos. Portanto, se conhecermos essa lei mental de que aquilo que você planta é o que você colhe e os nossos pensamentos vão formando o nosso destino, naturalmente, a partir desse instante, a gente começa a transformar a vida, principalmente quando a gente compreender, sendo Deus nosso Pai, a razão nos diz que Ele também é nosso melhor amigo. E, portanto, é impossível que um pai deseje que o filho esteja sofrendo, passando por dificuldades, vicissitudes na vida. Então, se você quer se libertar, realmente passe a acreditar que Deus, sendo teu pai, Ele deseja sempre o melhor para você. Muito obrigado, Carlos. Leitor, quando fala que o homem não é escravo, e o que significa o que é ser escravo, o que é não ser escravo? A palavra escravo é quando a pessoa fica muito presa a uma determinada pessoa, a um determinado ser. Só que Deus não nos criou desta forma. O medo das pessoas que têm com relação a Deus faz com que as pessoas não amem Deus. Por que tem medo? Por que essas pessoas temem Deus? Porque acham que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor absoluto. Tanto assim que Cristo disse, Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Se a pessoa parar para analisar, se ele manda chuva para o injusto também, significa o quê? Olhe, pense da forma como é a realidade. Deus não julga ninguém, porque ele não fica vendo quem é justo e quem não é injusto. Então ele não condena, não critica, não manda ninguém para o inferno, porque ele também não criou o inferno. Então, na realidade, as pessoas ainda não se cientificaram, ainda não se certificaram, não se conscientizaram da grandiosidade do amor de Deus. Deus deixa todo mundo a seu mercê, ou seja, cada um tem um livre-arbítrio, mas existe a lei da causa e efeito, quem planta colhe. Essa colheita, quando a pessoa acaba sofrendo por algum problema, porque um dia ela plantou, não é que Deus esteja castigando, Deus não castiga ninguém. Por isso, as pessoas muitas vezes ficam presas pensando que Deus que está fazendo isso, que está manipulando, que está olhando, que está marcando o pecado, está caderninho. Imagine se Deus ia ter 7 bilhões de caderninhos para ficar marcando. Deus não tem essa mentalidade, é um livre-arbítrio. Né? Desde o livre-arbítrio você vai colher o que você plantou. Então, por esse fato é que as pessoas muitas vezes ficam presas a esse pensamento e não se sentem como Deus é livre, como Deus nos deixa livre. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando preso, mesmo aqueles que se dizem cristão, professor, ele fica preso no Antigo Testamento.
Mas o Antigo Testamento ele está ali como base para mostrar de onde vem a fé de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, diz o professor Masaharu Taniguchi, em momento algum ele diz que o homem é pecador. Os discípulos fazem essa interpretação, mas Jesus nunca disse que o homem é pecador. Ele sempre diz que Deus é nosso Pai. Se nós entendermos isso, a gente começa então a se libertar completamente. Não é mesmo? E tem um caso que aconteceu no Paraná, né? O professor Miwa, saudoso professor Miwa, foi um casal de espanhóis, e esse casal de espanhóis, e o homem estava no hospital e o médico disse, olha, melhor você ir para casa que não tem cura se eu ficar gastando dinheiro no hospital. E ele estava com um problema estomacal, inchado, e foi falar com o professor Miwa. Só que ele falava com sotaque espanhol bem carregado. O professor Miwa mal falava português. Então ele disse, ficou preocupado diante daquele senhor, ele falou, oh, eu não sabe falar português, a única coisa que sabe, homem filho de Deus, isento do pecado. Aí esse senhor pôs a mão na barriga, arregalou os olhos, e, de repente, estou curado. Eu vou embora. Falei, na primeira, agradece. Depois você me conta o que aconteceu. E o que aconteceu? Quando o senhor falou, homem, filho de Deus, isento do pecado, eu senti um choque, como se tivesse levado um choque 220, que me atravessou da cabeça aos pés. E olha minha barriga, desinchou, naquele instante. Então, a ideia do pecado, que tinha que pagar o pecado, que era pecador, compreendeu que é filho de Deus, despertou e ele se curou no mesmo instante. Por isso que nós somos filhos de Deus. E outro fato também que aconteceu com meu avô foi preletor de Seichonoye, isso foi foi no ano 1962, 63 que aconteceu esse fato. Ele tinha feito uma palestra na Vila Nive, na região norte de São Paulo, e uma menina de 5 anos se curava segurando o paletó dele. No momento ele não sabia, não conhecia a menina, terminou a palestra, ele pôs a mão na cabeça da menina e falou, você é filha de Deus maravilhosa. Dia seguinte, os pais da menina vieram aqui na sede central, naquele tempo era um galpão comprido de madeira, eu lembro, bem simples, né? E vieram falar com o meu avô, o meu avô não estava. Aí falaram com o professor Yahiro e o professor Noriaki Jo, os dois maravilhosos professores que estão no hospital. Ele falou, olha, a professora Yamada não está, é só com ele. Aí o senhor falou assim, é que nós viemos agradecê-lo, porque ontem, na hora que a professora Yamada pôs a mão na cabeça da nossa filha, falou, você é filha de Deus maravilhosa, nossa filha de 5 anos, que nasceu cega, passou a enxergar naquele instante. Então, por que nasceu cega? Justamente por carregar a ideia do pecado, sentimento de culpa de alguma coisa que ela tinha feito uma vida anterior. E ouvindo, você é filha de Deus maravilhosa, então eu não sou pecadora, eu sou filha de Deus. Nesse instante ela passou a enxergar. E isso é um fato que aconteceu em 1962, 63. Então, a verdade liberta realmente. Muito obrigado a todos vocês que participam do programa da Seichonoye, que divulgam o programa da Seichonoye, que são mantenedores do programa da Seichonoye. O nosso muito, muito obrigado. Preletor Carlos, senhora Luzia da Silva, tá bem? Tá ótima, graças a Deus. Meu grande porto seguro, sem dúvida alguma. Deus me presenteou com uma esposa que, se eu ficar falando dela, já vou chorar. Em São Paulo. Bom, só esse daí, ela né? não é não. Sabe, só esse daí que não, né? Sabe? Mas ela me deixou fazer com que os 4 filhos fossem São Paulinos. Ela sofre lá quando o Corinthians joga. 2014, estamos começando, 365 dias à nossa disposição. Aqui nós falamos logo no começo que o homem é filho de Deus e pode escolher o seu próprio destino. Então nós podemos fazer de 2014 um ano maravilhoso? Pode. Para isso é simples, não é complicado, né, professor Heitor? Na Seichonoye nós aprendemos que tem através de 3 fatores, 3 instrumentos, 3 ferramentas, nós mudamos e reescrevemos o nosso destino. Pensamento. Tudo aquilo que você pensa fica registrado no universo e mais cedo ou mais tarde ele vai se concretizar. Sejam coisas positivas, sejam negativas. A palavra que você profere. Então, a palavra tem força criadora. No princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, tudo foi feito pelo Verbo, e o Verbo está dentro de nós. O Eu Sou está dentro de nós. Terceiro ponto, aquilo que você faz, os seus atos, as suas atitudes, também estão formando o destino. Não dá para a gente voltar atrás e refazer o passado.
não, como disse o professor, não adianta ficar preocupado como vai ser o futuro, mas basta sabermos que o seu futuro será exatamente o que você pensa, o que você fala e da maneira como você vive o presente. Então, a partir de agora, deixe o passado. Como disse o professor Heitor, perdoe quem tem que perdoar. Perdoe a você mesmo. Liberte-se dessas amarras e passe a acreditar e viver. Olha para o espelho e diga, eis aqui o vencedor. Eis aqui, sabe, a pessoa que nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Então, só você pensar, eram bilhões de espíritos ou espermatozoides que queriam fecundar o óvulo de tua mãe, mas você foi aquele que conseguiu chegar lá. Você já nasceu vencedor. Então, tudo vai depender da sua postura a partir de agora. Pare de fazer essa cara de perdedor. Não é, professor? Sabe, pare, sabe, de querer que as pessoas fiquem com pena de você. Mesmo que esteja doente, pare de ficar lamentando e reclamando. Levante agora, olha para o espelho, vai lá, lava o rosto, escove os dentes, penteia teu cabelo e dê um sorriso. E se as pessoas te perguntar como que tá, diga, estou melhorando cada vez mais. Parece que é brincadeira isso, mas é assim que você vai mudar o seu destino. Se você está faltando dinheiro, então pare de reclamar aquilo que você não pôde comprar e comece a agradecer aquilo que você tem. E você vai perceber que a sua vida começa a mudar, como todos nós que estamos aqui já experimentamos e experimentamos o tempo inteiro essa transformação na vida da gente. Deixa eu dar um exemplo da força do pensamento, palavra e ação, que o Carlos acabou de falar agora. Tem o Léo, vocês conhecem o Léo lá de Astorga, filho da Pretora Maria José e do Roberto, que tem a fábrica de pijamas Vinci. E ele tinha tentado várias vezes o vestibular para medicina e todas as vezes foi reprovado. Aí eu falei, Léo, você está estudando para passar, não é? Estou, por isso que você não passa. Por quê? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Você quer passar? Primeira coisa, estude não pensando em passar. Estude pensando em lecionar o que você está estudando. Você estude pensando, se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu terei condições de dar aula sobre esse assunto. Estude dessa forma. Segundo detalhe, ação. Você tem que, essa é a parte da ação que você tem que fazer. E outro detalhe do pensamento, você plantar na mente o que você deseja. E usar a palavra que você deseja colher. Até agora você estava pensando, não consigo, agora você vai pensar, visualizar a cena de que você já foi aprovado. Visualize a cena do seu nome afixado dentre os aprovados e faça dessa forma. Aí ele prestou vestibular, faculdade de medicina, em 3 faculdades, e ele passou nas 3. Então, pense de uma forma correta, mas faça mais do que os outros estão fazendo. Maravilha. Muito bem. Só uma dúvida, há alguém em casa que poderá estar pensando assim? Eles estão falando que é possível eu escolher o meu próprio destino, mas eu jamais quis um destino infeliz, a doença, a pobreza, a miséria e essas coisas assim. Se eu nunca quis, por que eu estou passando por isso? Como que se explica isso, professor Heitor, professor Carlos? Bom, muitas pessoas pensam, falam, eu não escolhi, mas ela vive como tal. Aqui está mencionado no livro, um dos princípios básicos da prosperidade é generosidade. Generosidade. O que nós encontramos muitas vezes, eu me comento muito isso, nós criamos o karma pelo falar, pela ação e pelo pensar. E muitas pessoas, é muito comum, a gente percebe isso, tombam um caminhão, as pessoas vão lá saquear a mercadoria. Depois vão verificar se o motorista está precisando de ajuda ou não. O karma de roubar e não o karma de dar, não o karma bom de ajudar. Fizeram o quê? Karma negativo de tirar do outro. Então quem tem em mente tirar, é tirado também. Quem tem em mente roubar, é roubado. Quem planta, colhe. Quem confere será ferido. Esta é a lei, não é castigo de Deus. Então essas pessoas que querem prosperar, têm que ter um coração generoso e passar a manifestar um coração rico. Rico não é riqueza financeira, rico de dar um sorriso, de dar amor, de ser prestativo. Aquilo que Andrew Carnegie, ele viu depois de 20 anos, foi verificar como é que estavam os colegas que estudaram com ele. E 20 anos depois ele viu que aquele que estava melhor colocado dentre os colegas dele era aquele que era mais simpático, agradável, aquele que era mais generoso, que era mais bondoso, que estava sempre prestativo para ajudar. E o melhor aluno da faculdade era funcionário desse. Então não bastava ser um conhecedor técnico se ainda não tiver um coração rico e generoso. Este é o princípio básico. Então se a pessoa quiser realmente
começar a prosperar, pense desta forma. Primeiro detalhe, né? Então nós estamos começando um ano novo, vida nova, mas também não podemos esquecer dos nossos antepassados. Esse é outro detalhe que o tempo não é possível, mas se alguém se interessar mais, tem um livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Esta é a base da prosperidade, nós não podemos esquecer das nossas raízes. Maravilha. Aqui ele diz assim, na página 58, aquele que tem coração generoso será recompensado com generosidade dos outros. Aquele que tem coração severo será também tratado com severidade. Aquele que ofende o próximo com palavras será também ofendido da mesma forma. Quem der, receberá, e quem roubar, lhe será roubado. Ensina-nos o Evangelho segundo Lucas. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante vos virão. Torna-se aquilo que nós próprios escolhemos. Então, às vezes, conscientemente, a gente não pensa em coisas negativas, não deseja a saúde. Mas, por exemplo, a mente que mantém mágoa, que mantém rancor, ou que é reta demais, por que normalmente pessoas que são justas, que são corretas, acabam adoecendo até mais do que o normal, do que as demais pessoas? Justamente, até tem um ditado que fala assim, vaso ruim não quebra, né? E por que vaso bom quebra? Justamente porque ele é tão reto, ele não consegue perceber, para ele assim, preto é preto, branco é branco. Mas entre preto e branco existe uma infinidade de tons cinzas, e ele fica inflexível. Então, aquele que é correto por demais, então ele se torna tão inflexível que acaba atraindo a doença. Então, a pessoa que tem a mente triste também está atraindo a infelicidade para si. Então, pode ser que eu não pense dessa maneira, eu quero ficar doente. Dificilmente alguém pensa assim. Ou ninguém vai pensar, eu quero ficar pobre. Mas ela tem atitude e postura que só atrai essas situações. Maravilha. Muito obrigado, preletor Heitor Miyazaki, Obrigado, preletor Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado. Nosso muito obrigado. Desculpa aí, né, o tempo, que daria para a gente continuar mais aí, mas como já deu, nosso muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito bem. Que é preciso preservar a natureza, as pessoas com certeza já sabem, né? O que muitos confundem ou não conhecem claramente é o que significa o termo meio ambiente. Sem essa noção, a atuação da pessoa em prol da preservação se torna também limitada. Por isso, no Momento Meio Ambiente de hoje, ao invés das dicas de economia e reciclagem, trazemos a definição desse conceito tão discutido na atualidade. Na tela, o meio ambiente é um conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que envolvem todo o indivíduo e com os quais ele interage. O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e as não vivas que formam um conjunto de unidades ecológicas, ou seja, animais, micro-organismos, solo, areia, rochas, água, vegetação, atmosfera, seres humanos, fenômenos naturais, entre outros. É também um conjunto de componentes sociais, químicos e físicos capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em prazo curto ou longo nos seres vivos do planeta. Para saber mais a respeito da visão da Seichonoye a respeito da sustentabilidade, acesse www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Aprendemos na Seichonoye a afastar da mente tudo que não tem a ver com a vibração de Deus. Vamos saber mais sobre esse importante conceito na palestra de agora com o tema As 4 Tentações de Satanás. Na sua tela, a preletora Lilian Suzibaf Norimatsu. Para você. Muito obrigada, seja bem-vindo a mais um programa da Seichonoye na TV, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Falando em harmonia, o sorriso é um bom caminho para a harmonia, né? Muitas vezes um ambiente meio desarmonioso, ele é solucionado através de um sorriso. Então vamos sorrir? Maravilha, bonito seu sorriso. Talvez eu não tenha visto como você esteja me vendo, mas em espírito nós todos estamos em plena comunhão e é nessa comunhão que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um tema bem interessante.
Talvez você que já está há algum tempo na Seichonoye não tenha o costume de ouvir essa palavra, né? E a palavra é Satanás. Nós vamos estudar sobre as 4 tentações de Satanás. Mas o que seria Satanás pelo ensinamento da Seichonoye? Satanás são aqueles desejos egocêntricos, aqueles desejos, aqueles impulsos do eu falso, do eu fenomênico, do eu carnal. Tá? Esse eu carnal, na verdade, são aqueles desejos egoísticos que muitas vezes se manifestam no nosso dia a dia. Tá? Então, quando a gente tem um desejo de ter algo para si próprio, mas sem nenhuma preocupação se está dando alegria ou felicidade para outra pessoa, nós podemos dizer, nossa, esse desejo é do seu eu carnal, esse desejo é do seu eu fenomênico, não é um desejo do seu eu verdadeiro, do seu eu filho de Deus. Então, na Seichonoye nós separamos assim, tá? O eu fenomênico é aquele que é totalmente desprovido de amor, mas sim ele é associado ao apego, ao materialismo, ao egoísmo. E o eu verdadeiro é aquele que está relacionado ao amor, o amor divino. Então, todo aquele sentimento que você tem como filho de Deus, sempre buscando a alegria, a felicidade do próximo, é um sentimento do seu eu verdadeiro. E aí? Como que nós estamos no nosso dia a dia? Manifestando mais o eu fenomênico, egoístico, ou manifestando mais o eu verdadeiro, que está ligado ao amor divino, à manifestação concreta do amor de Deus? E é o que nós vamos estudar então um pouquinho hoje. Quantas vezes a gente acaba, né, como diz aqui, as 4 tentações de Satanás, quantas vezes a gente acaba fazendo desses desejos o nosso dia a dia? E quantas pessoas, então, a gente não acaba prejudicando, e diria que até nós próprios somos os primeiros a serem prejudicados, né? Somos nós os primeiros prejudicados com esse tipo de desejo egoístico. Então, aqui diz o seguinte, são 4, né? Então, vamos lá estudar o primeiro. Todos fazem isso. É típica expressão do nosso eu falso, do nosso eu fenomênico. Ah, todos fazem isso, então não tem problema também eu fazer, não é verdade? A gente tem uma lei aí que chamamos de lei seca, de que se dirigir, não beba. Ah, mas beber um pouquinho também não tem problema, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo bebe um pouquinho e vai dirigir, né? Então, quando você pensa assim, todos fazem, por que eu não posso fazer? Significa que você está indo pelo caminho mesmo do seu eu fenomênico, do seu eu falso, do seu eu material, que está pensando só em você. Sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa no trânsito, dificilmente vai acontecer só para você. A gente sempre deve pensar que o meu ato pode, né? Esse ato de beber e depois dirigir pode estar prejudicando outras pessoas. Se prejudicar só a nós próprios, tudo bem, né? Se você acha que ninguém mais se preocupa com você, você pensa, também se acontecer alguma coisa comigo, tudo bem, eu mesmo que provoquei, eu mesmo assumo. Você até pode pensar isso, só que primeiro que normalmente não é isso que ocorre. E segundo, mesmo que você não afetar ninguém no trânsito, mas um ato desse vai trazer muitas tristezas para sua família, ou para todos aqueles que te amam, e pode ter certeza, você é muito amado. Então, esse pensamento, todos fazem isso, é um pensamento de quem não se ama, e de quem não ama o próximo. Então, vamos ver o que o professor Katsumi Tokuhisa, nesse livro, A Prosperidade Está na Mente, ele fala sobre isso. Todos fazem isso. É a primeira alegação que pronunciamos quando vamos fazer algo que fere a nossa consciência. E a nossa consciência, nós filosoficamente chamamos de Deus. Então, tudo aquilo que fere Deus, que fere a vontade de Deus. Então, todos fazem isso, então é algo que está ferindo a nossa consciência a fim de tentarmos justificar o nosso ato. Por quê? Se a nossa consciência é Deus, Deus só faz o bem, só faz o correto. Mas
Tudo bem, mas todo mundo faz, deixa eu fazer também. Você está querendo burlar a sua consciência que diz, faça o certo, que te encaminha para fazer o certo. Ao praticarmos o mal sozinhos, sentimos que teremos de arcar com toda a culpa. Mas se considerarmos que todos fazem o mesmo, sentimos a culpa se tornar bem mais leve. Então é até confortável falar, todos fazem, então eu fazer não tem problema. Então parece que vai diminuir um pouco a nossa culpa, né? Mas, na verdade, isso é uma justificativa, tá? Mesmo que todas as pessoas estejam fazendo algo errado, um erro continuará sendo um ato errado, né? Então não tem, só porque todo mundo faz, o seu erro vai ser diminuído, não. Continua sendo errado. Nem que seja você sozinho, avance decididamente no caminho correto e terá escolhido o caminho da vitória, tá? Então, mesmo que você se sinta único, meu Deus, mas parece que ninguém me entende. Está todo mundo indo para um caminho, mas eu quero ir para o outro. Se você sente que esse outro é o caminho do bem, é o caminho verdadeiro da sua natureza divina de filho de Deus, faça, siga, tá? E pode ter certeza que no final a vitória vai ser sua, tá? Qual que é a segunda tentação? É um ato sem importância. Como que será isso? Justificando-nos, só isso não tem problema. Procederemos de modo errado. Ah, mas eu errei só um pouquinho. Ah, não tem tanta importância, não tem problema, né? Quando achamos que é um ato sem importância, muitas vezes você está ferindo alguém, mas você acha que você só está ferindo um pouquinho, né? Ah, que custa também de vez em quando as pessoas ouvirem umas certas verdades, né? Ah, só foi um pouquinho que eu falei, só foi um pouquinho que eu ofendi. Não tem problema. Isso é um erro, tá? Isso é um erro, porque você acha que não tem importância, mas para a pessoa teve muita importância. Então a gente sempre agir pelo nosso eu verdadeiro é sempre pensar no outro, tá? Então diz aqui. Quando achamos que é um ato sem importância, nosso sentimento de culpa é menor. Mas repetindo-o por muito tempo, acabamos nos acostumando e sem querer estaremos praticando erros bem maiores tranquilamente. Adquirimos um mau hábito através de pequeninas condutas incorretas. Então olha que interessante, né? Todo o nosso ato do dia a dia, ele vai se formando como um hábito, tá? E o hábito forma o nosso caráter. O hábito que você adquire através de pequenos atos do dia a dia vai definir o seu caráter. Então aí que a gente tem que realmente preocupar se não tem importância, é só um pouquinho, errei só um pouquinho, ofendi só um pouquinho, né? Menti só um pouquinho. Então pensa que hoje é só um pouquinho, mas daí você vai se acostumando e vai se habituando, né? Nesse só um pouquinho, e esse hábito vai definir o seu caráter, tá? E aí então a gente vai sentir as posteriores consequências. Quando começarmos a proceder com condutas erradas, auto-justificando-nos de que é um ato sem muita importância, estaremos dando início à nossa degradação moral. Olha que sério, né? A degradação moral. E eu creio que todos nós, como filhos de Deus, né, desejamos ser bem visto por todas as pessoas, né? Desejamos ser respeitado por todas as pessoas, não é verdade? Então, através dos nossos pequenos atos, a gente vai conquistando o respeito, né, do outro, a simpatia do outro, a amizade do outro. Isso é muito bacana, né? Então, também revertendo, né, o que a gente está estudando, através também de pequenos atos bons, a gente também vai conquistando bons hábitos e um bom caráter, ok? Por menor que seja, por mais insignificante que seja, o que é errado, tá bom? Então, devemos adquirir o hábito de estabelecer claramente o limite entre o bem e o mal. Tá certo? Então isso é muito importante. A Seichonoye é uma filosofia religiosa que nos reeduca,
Então, essa palestra é interessante, porque é mesmo uma reflexão na nossa reeducação, tá? Terceira tentação. Ah, é só uma vez? Ixi, agora? Né? Ah, é só uma vez? E só foi agora. Ó, eu não vou mentir mais, só foi hoje. Né? Eu não vou mais contar mentira, eu não vou fazer mais nada errado uma vez só. Né? A gente acha que a gente, cada tentação que a gente está estudando aqui hoje, na verdade, todas são fundadas na autojustificativa. E depois a gente vai estudar um pouquinho no volume 13 da Verdade da Vida, o que vem a ser esta autojustificativa. Então diz aqui, já errei uma vez e não haverá muita diferença em errar novamente. Na primeira vez faremos temerosamente, mas na segunda e terceira vezes, a nossa consciência já estará relativamente, aí que é o perigo, a nossa consciência já estará relativamente anestesiada. E aí a gente já perdeu a noção se aquilo já está errado ou se está certo. A gente já, por isso caiu o problema do hábito, né? Tudo que toma forma de hábito, a gente já faz parte da gente, da nossa personalidade, do nosso caráter. Você não consegue mais distinguir se você está errando, se você está acertando, qual a direção que você está indo. Você acha que está certo, é assim mesmo. Né? E aí que está o perigo. Tá? Por isso que às vezes é muito bom ter um professor do nosso lado, e às vezes esse professor é um filho, é um marido, é uma esposa, é um pai, é uma mãe, é um chefe, é um colega de trabalho, é um vizinho. São os nossos professores que nos ajudam a perceber, e quando a gente receber alguma observação, a gente vai agradecer, né? Na Seitonê nós aprendemos sempre a agradecer a tudo, porque muitas vezes esses professores, esses que estão ao nosso lado, poderão estar nos dando um toque se a gente estiver meio que, né, desencaminhando aí no nosso propósito de vida. Então diz assim, no começo, né, essa frase, é só uma vez, vai incomodar nossa consciência, mas com as sucessivas repetições, não sentiremos mais nenhum remorso, como se estivéssemos fazendo algo absolutamente normal. E aí que é o perigo, né? Achar que é normal, né? É normal. Tudo bem, né? É uma vez só, por exemplo, né, quando a gente era criança, a gente abria a geladeira e a mãe falava, fecha a geladeira, olha a energia, está gastando energia. Minha mãe falava assim, né? Minha mãe está me assistindo, né, mãe? Você lembra bem disso. Até hoje, eu casada, 18 anos, eu abro a geladeira e lembro da minha mãe falando, fecha a geladeira, minha filha, olha a energia. Então, se você tem sempre alguém te relembrando nesses bons hábitos, você vai perceber o seguinte, não custa nada, né? É isso aí, é abrir a geladeira, pega rapidamente o que tem que pegar e vamos fechar. Mas se a gente pensar, deixa eu deixar um pouquinho aberto, é só uma vez, né? Hoje foi só uma vez, de repente você criou esse hábito, você vai estar lá sempre deixando a geladeira super aberta, pegando as coisas, gasta mais energia mesmo, né? E vai ser prejudicial. Então é um exemplo simples, mas é assim que funciona, tá? Se você abrir a porta do é só uma vez, pode ter certeza que essa porta vai ficar aberta, né? Se a gente não cuidar, vai ficar escancarada, tá? Então, por isso, devemos tomar muito cuidado no início. O início sempre é importante. Então, isso seja para você, ou seja para você transmitir, né, para os seus filhos, para todos aqueles que estão aí recebendo a sua orientação. Procure observar os hábitos, os comportamentos das pessoas que estão ao seu redor e com muito amor, né, com muito carinho, já vá, né, orientando e direcionando essas pessoas, principalmente os filhos, né? Que seja uma só vez que o estejamos fazendo. O que é errado, é errado. Devemos seguir sempre o caminho certo. Ok? Então, vamos só relembrar as 3? Todos fazem isso. É um ato sem importância. É só uma vez. Mas tem mais um, né? Qual será? Ainda tenho muito tempo pela frente. E aí que é complicado, né? Ainda tenho muito tempo pela frente. Às vezes começamos a fazer algo errado, achando que ainda temos muito tempo pela frente, o suficiente para retificarmos o nosso erro, né?
Às vezes, por exemplo, aprendemos na Seichonoye a agradecer aos pais e manifestar esse amor aos pais dizendo: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Mas às vezes a gente aprendeu hoje na Seichonoye e a gente não pôs em prática hoje. Por quê? Ainda tenho muito tempo para colocar isso em prática. Para que eu vou colocar em prática hoje? E muitas vezes o hoje podia ser a última oportunidade. Né? Poderia ser a última e grande oportunidade de dizer para o seu pai: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Tá? Então ainda tenho muito tempo pela frente. É uma atitude extremamente assim comodista, tá? Às vezes até irresponsável. Tem muito tempo, então não preciso, né? Para que eu vou estudar agora? Tenho tanto tempo. Para que eu vou trabalhar agora? Não vou trabalhar ainda não, né? Não vou estudar, não vou me aprimorar em determinado assunto. Não, tem tanto tempo pela frente, né? E às vezes a gente se engana muito com esse tipo de tentação do ainda tenho muito tempo. Então diz aqui: às vezes começamos a fazer algo errado achando que ainda temos muito tempo pela frente, o suficiente para retificarmos nosso erro. Mas não conseguimos recuperar um segundo que seja do tempo de nossa vida. E um segundo o que é? Um Mississippi. Não é assim que a gente aprendia, né? Como contar os segundos? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Pronto, 1 Mississippi já passou, já passaram vários Mississippis. Já passou, não tem mais jeito, né? Então, olha, não conseguimos recuperar um segundo que seja do tempo de nossa vida. Enquanto estivermos achando que ainda há muito tempo pela frente, estaremos desperdiçando rapidamente o tempo que nos resta. E na Seichonoye nós aprendemos: tempo é vida, tá? Então, desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Adiar o que você pode fazer agora é desperdiçar vida. Então, vamos lá. O que eu ainda posso fazer hoje? Hoje, estou assistindo agora esse programa da Seichonoye. O que eu posso ainda fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem? O que eu posso fazer? Ok, hoje eu posso sorrir mais. Então, de agora até a hora que eu for dormir, eu vou sorrir mais para as pessoas. O que mais que eu posso fazer ainda hoje? Hoje eu posso ler um livro da Seichonoye, né? Então hoje eu posso melhorar mais do que ontem, porque ontem eu li, né, um pouquinho, hoje eu vou ler um pouquinho mais. Ok, maravilha. O que mais que você pode fazer hoje? Hoje eu posso ter uma boa ideia no meu trabalho, eu posso levar uma boa ideia, uma boa sugestão, né? Eu posso estar inovando algo em casa, no trabalho, ok? Então esse pensamento de fazer hoje, sem aquele comodismo: tem muito tempo, né? Depois eu arrumo, depois eu faço, depois eu estudo, depois eu trabalho, depois eu penso nisso. Vai pensando, né? Que daqui a pouco já passou, né? E você perdeu a grande oportunidade da sua vida, tá? Então, venceremos na vida se cônscios, né, se consciente de que essas 4 tentações nos degeneram, procurarmos evitá-las a todo custo, vivendo com firmeza e retidão. Tá? Então, gente, todos fazem isso? Se todos fazem isso bem, ok, vai lá com todo mundo, vamos fazer o bem juntos. Mas se todos fazem isso e se não for bem, sai fora. É um ato sem importância, pode ser sem importância para outra pessoa, mas para você não, tem muita importância. E para o outro que vai receber o seu ato também é de muita importância. Então, vamos lá. Então, um ato sem importância, talvez ofender só um pouquinho, mentir só um pouquinho? Não, vamos elogiar um pouquinho, tá? Vamos dar alegria mais um pouquinho à outra pessoa. Vamos tirar o sofrimento mais um pouquinho da outra pessoa. E a gente tira isso com boas palavras. Às vezes uma palavra só. Abrace uma pessoa e diga: olha, vai passar. O que você está vivendo agora vai passar. Só de você falar isso, você pode ter certeza que você vai tirar um peso daquela pessoa e ela vai começar a pensar: é mesmo, né? Vai passar. Vai passar. Tudo passa. Tudo passa. No mundo fenomênico, tudo passa. Então, vai passar. Antes mesmo que você imagine, vai passar. Tá? Então, isso é o caminho do bem. É isso que você deve fazer sem relutância alguma.
É só uma vez? Não, é só uma vez nada. É só uma vez é o que você pensa. Hoje é só uma vez, amanhã é só uma vez. Esse só uma vez é aquele caminho mesmo, né? Do hábito contínuo, e daí, né? Vamos sair fora desse é só uma vez, tá bom? Se é bem, vamos fazer muitas vezes. Se não é, nenhuma. Ainda tenho muito tempo pela frente. Olha, como filho de Deus, a gente tem a vida eterna, tá certo? Mas como homem, nesse plano fenomênico, como corpo carnal, tempo é vida, vamos valorizar, vamos vivificar essa vida e procurando fazer tudo o que deve ser feito agora, tá? Então, gostaria também de falar sobre o volume 13 da Verdade da Vida, que é fantástico, tá? Então, esse volume 13 é o volume Ética, tá? Esse é parte 1, e o volume 14 é o Ética, parte 2. Então, vamos estudar o que fala aqui na Ética, parte 1. Diz o seguinte, já finalizando aí, né, a nossa palestra de hoje. Aqui no volume 13 está explicando sobre os 3 encobrimentos da nossa natureza divina, tá? Que nós costumamos, né, pela nossa tradição cristã, falar na palavra pecado, né? E como a Seitonê interpreta o pecado? Pecado, na verdade, é encobrimento da nossa natureza divina, né? Só o que existe é a natureza divina. Por isso que na Seitonê a gente fala, o pecado não existe. Quando a gente fala não existe, nós estamos falando, não é criação de Deus, tá? Ah, porque as pessoas mentem, as pessoas se enraiveram, as pessoas mentem, as pessoas têm raiva, né? As pessoas brigam, as pessoas odeiam, e isso é um pecado, as pessoas até matam umas às outras, isso é pecado, ok. Mas na Seitonê nós dizemos, isso é encobrimento da natureza divina, porque o pecado não tem existência verdadeira. Quando você revelar na sua vida Deus, o pecado já não existe mais. Tá? Então existe o que Deus criou, e o que Deus criou não tem existência. E aqui então no volume 13 justamente é explicado quais são os 3 encobrimentos da nossa natureza divina. Tá? Desconhecer que a nossa imagem verdadeira é uma só com Deus é o primeiro encobrimento da nossa natureza divina. Ou seja, achar que eu e Deus somos seres separados. Pronto, achou isso? Encobriu a natureza divina. Segundo encobrimento da natureza divina, achar que eu e outros somos seres separados. Ele é ele, eu sou eu. Errado. Deus e eu somos um só, e eu e o outro filho de Deus também somos um só. Tá? E qual o terceiro encobrimento da natureza divina? São as 4 tentações de Satanás. É a justificativa. Tá? Um pouquinho só não faz mal, errar uma vez só não faz mal, uma vez só não faz mal. Isso é a justificativa. Por quê? Se você é um só com Deus, você só pode fazer coisa boa. Tá? Se você é um só com o outro, você só pode orar pela felicidade do outro, fazer atos que beneficiem o próximo. É isso que a gente... É um exercício. Será que a gente faz isso toda hora? Gostaríamos, mas não é sempre. Mas é esse exercício que a gente tem que ter consciência de como filho de Deus eu devo estar praticando sempre, tá? Você que é mantenedor do nosso programa, muitíssimo obrigado. E você que deseja contribuir com o nosso programa, ligue agora no 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 50 74 41 80, tá bom? E seja também um colaborador para que esse programa esteja cada vez mais em todos os lugares do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos os filhos de Deus maravilhosos do nosso grandioso Brasil. Estamos no mês de dezembro, estamos próximos do ano de 2014. Em nome da Seitonê do Brasil, em nome de toda a nossa equipe maravilhosa que trabalha para realizar este programa, desejamos um ano de 2014 recheado de grandiosas realizações, de muita dedicação, de amor e muito trabalho, bastante empenho em tudo que nós vamos fazer. Renove sua vida, viva a Seitonê, reconcilia-te com o mundo. Um maravilhoso ano novo. Muito obrigada. Nosso mais especial Feliz Ano Novo a você que nos acompanha.
Queremos agradecer do fundo do coração a todos que nos assistem e participam de nossas atividades. E lembrar que em 2014 a Seichonoye do Brasil estará mais do que nunca de portas e sorrisos abertos para receber você e sua família. Em cada minuto do ano que chega, lembre-se sempre do poder da palavra. É ela que cria as condições para a felicidade. Some-se a nós e salte da contemplação para a ação e desperte ainda mais para a importância de Deus e da sua doação à obra dele como forma de expressar a sua gratidão. Venha aos nossos eventos, neles você será envolto pela cultura de amar a Deus e não a glória, de se doar e não apenas em exigir e compreender que o que mais lhe falta é aquilo que você não fez ainda em prol dos outros. Afinal, a lei mental atua o tempo todo e quem foge de onde está porque não sente amor não chegará a lugar nenhum em que será amado. No novo ano que se anuncia, venha sentir a mesma alegria que sentimos aqui na Seichonoye. Venha se tornar o motor de uma sociedade de Deus, em Deus e para Deus. Torne-se você o novo espírito aos tempos. Em 2014, venha com a família Seichonoye consolidar um mundo pleno de amor mútuo e cooperação através do poder criador das boas palavras. Tenham todos um feliz e próspero ano novo. Feliz 2014 para todos. Muito obrigada, viu? Anunciou nos novos e bons tempos do programa Seichonoye o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia, viu? Não só no dia de hoje, mas no ano, né? O ano todo. Quem ora com mais frequência purifica a mente, o corpo e os caminhos que vierem pela frente. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Que Deus fortaleça o seu ânimo com a energia que preenche o universo infinito. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!